como escolher o Whey Protein, né? Esse suplemento alimentar que tanta gente usa e tanta gente tem muitas dúvidas sobre qual escolher. E eu quero que você fique comigo nesse vídeo até o final para saber como escolher o melhor Whey, e principalmente porque esse vídeo não vou te indicar nenhuma marca, eu não tenho parceria com nenhuma marca, então não vou te direcionar para uma porque eu tenho algum interesse nela, mas sim vou te explicar as diferenças entre o Whey, né, entre o hidrolisado, isolado, concentrado. Também vou te explicar, né, como ler os rótulos do Whey para que você escolha o melhor custo-benefício para você. Então, antes de eu entrar nessas nomenclaturas que eu falei aqui, né, sobre as descrições e coisas que caracterizam o Whey Protein, eu quero aqui frisar mais uma vez, né, sobre a importância da proteína na nossa alimentação. Passado dos 30 anos de idade, todos nós entramos num processo chamado sarcopenia, que é o processo de perda de massa muscular devido à idade. Mas existe sim uma forma de frear esse envelhecimento, né? Essa perda de massa muscular, que está associada com tantas doenças e perda de autonomia lá na terceira idade. Você consegue frear a sarcopenia fazendo exercícios de força, então indo para musculação, indo para o crossfit, indo para levantamento de peso, indo para qualquer coisa que você carregue uma carga externa e faça ali um estímulo de ganho de força na sua musculatura, e também ingerindo mais proteína. Quase todas as pessoas, né, que vêm fazer a consultoria comigo, elas estão com ingestão de proteína abaixo do indicado para o peso delas e para os objetivos dela, né? Então ingerir mais proteína faz com que você consiga também manter mais a sua massa muscular, ou mesmo até ter a hipertrofia, né, que é ganhar a massa muscular. Então, para que você consiga construir músculos, você precisa de proteína. E a proteína, você pode ingerir ela, obviamente, aí de forma animal. Então você pode comer carne, peixe, você pode comer ovos, né? E você também pode comer os derivados do leite, por exemplo. Então você pode comer iogurte, né? Seja ele natural, seja iogurte grego, ou qualquer outro tipo de derivação aí do leite, iogurtes, kefir e fermentados em geral. Os queijos, né? Todos os laticínios, eles têm sim proteína. Inclusive o Whey Protein, ele é derivado do soro do leite. Quando o leite talha, né? Você já deve ter visto, você já viu algum processo de como faz queijo. Você vê que uma hora sai aquele soro e eles tiram aquela massa para poder fazer o queijo. O soro é aquilo ali que faz o Whey Protein. Então, o Whey Protein, ele é uma proteína do soro do leite com um alto valor biológico. Quando eu falo alto valor biológico, o que é isso? Vários aminoácidos, né? E ela tem os aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que o nosso corpo não produz, e ela também tem outros aminoácidos. E o perfil do Whey Protein, ele é muito importante para o ganho de massa muscular, para emagrecimento, enfim, para que você consiga dar todos os gatilhos metabólicos do corpo, quando comparado com outras fontes de proteína, seja proteína vegetal ou mesmo os BCAAs, né, que é uma forma de você também tomar esses 3 aminoácidos. Praticamente todos os estudos que comparam o Whey Protein com outras proteínas mostram que o Whey Protein, por ele ter esse perfil proteico muito completo, né, mostrando que as proteínas elas estão interligadas de certa forma com os gatilhos metabólicos também, fazem com que consigam melhores resultados de ganho de força, hipertrofia e também de emagrecimento. Então o Whey Protein, ele é muito completo e ele vale sim ser inserido, porque é difícil de você conseguir comer toda a proteína que você deveria somente com carne e ovos. Fica uma quantidade muito grande. Então, como uma estratégia aí para quem quer ter hipertrofia, a gente coloca o Whey Protein como suplementação. E aí a gente começa a entender um pouco melhor, né, as características, já que a gente sabe que o Whey Protein é derivado do soro do leite, as características que descrevem o Whey Protein, como ele é hidrolisado, isolado ou concentrado. A gente vai começar falando aqui do isolado, né? Provavelmente você vai ver ele lá na prateleira como um dos mais caros, né? Ele e o hidrolisado. Por quê? Porque para deixar o Whey Protein isolado, você retira praticamente todo o resquício de lactose que tem no soro do leite. Você precisa de vários processos ali para poder deixar a proteína mais pura possível. E ela é indicada para pessoas que têm intolerância à lactose. Então eu já vi muitas pessoas, principalmente pessoas que têm uma condição financeira melhor, né, e podem esbanjar dessa maneira, ela compra o Whey Protein mais caro que tem, que é o isolado, na expectativa dele ser o mais eficiente. E aí vai lá e usa o Whey Protein isolado para poder fazer uma vitamina com banana e com um pouco de leite. Ou então usa para bater com água de coco ou alguma outra coisa. Ou seja, ela pegou uma proteína muito isolada de qualquer resquício de carboidrato e misturou às vezes com leite.
sendo que ela estava comprando uma proteína mais cara para poder tirar esse resquício de lactose, achando que ela está só tomando uma coisa que vai fazer ela ganhar mais músculo do que se fosse uma outra proteína qualquer. Então, o whey protein isolado, ele é para as pessoas que têm intolerância à lactose. Se a pessoa não tem uma intolerância à lactose, às vezes é uma pessoa que tem uma alergia à lactose, que não digere bem, que sente um estufamento quando ingere lactose. Mas se você não encaixa nisso, não tem necessidade de você pagar mais caro por isso. Por que que ele é mais caro? Porque demanda mais processos para chegar naquela pureza. O hidrolisado, ele também segue mais ou menos a mesma linha. O hidrolisado, ele é um whey protein que também passou por mais processos de quebras ali das cadeias de aminoácidos e faz com que a digestão fique mais fácil e mais rápida. Então ela é indicada para as pessoas também que têm desconforto, que têm problemas de digestão, que têm alguma condição em que a proteína, né, tomada no formato natural dela, faz com que a pessoa sinta desconforto do trato digestivo, seja gases, seja estufamento de alguma outra forma, seja refluxo, qualquer outra coisa que a pessoa tome e não se sinta bem. Lembrando, o hidrolisado ele também é mais caro, porque ele passa por mais processos para chegar nele. Enquanto o whey protein concentrado, ele é o que você encontra aí, vamos dizer, com um preço mais acessível. Por quê? Porque o soro do leite, ele é aquele primeiro formato que ele chega ali, ele é o whey protein concentrado. Tanto que várias marcas colocam whey proteína concentrada, ou whey protein concentrado, ou whey protein 3W, fala que tem dos três, né? Tem o concentrado, o isolado, o hidrolisado. Por quê? Porque se você não mexer nada, tem todos, né? O whey protein é aquilo ali. É o mais próximo do soro do leite possível, né? Tirando, obviamente, desidratando e chegando no processo ali de deixar sempre entre 20 e 30 gramas de proteína por dose. Então, se você não tem nenhum problema de intolerância à lactose, nenhum problema digestivo, não tem problema de produção de enzimas que quebram as proteínas do soro do leite, você pode tomar o concentrado, né? Você está comprando ali um whey protein concentrado, não quer dizer que você está comprando uma coisa pior, que não vai fazer efeito, que não vai te ajudar a ter hipertrofia, ou mesmo no seu processo de emagrecimento. Não tem nada disso, né? As outras coisas do rótulo são importantíssimas para você olhar, mas isso não tem nada a ver com ser concentrado, isolado ou hidrolisado. Como eu disse, o processo químico para separar ainda mais e deixar ela mais pura, que faz ela que seja isolada ou hidrolisada. O whey protein concentrado, ele pode ser de altíssima qualidade, ele pode ser uma marca muito boa que vai entregar ali, como eu disse, o perfil proteico muito completo para que você atinja os seus objetivos. Então, ele ser mais barato por ser concentrado não tem a ver com a qualidade. E agora sim a gente vai entrar no que você deve olhar atrás do rótulo lá no seu whey protein. Então, o que você deve olhar no rótulo, uma vez que você já sabe como escolher hidrolisado, isolado ou concentrado, né? Você vai olhar lá no rótulo ingredientes e aí vai vir escrito lá, primeira coisa, né? Vai estar escrito whey protein concentrado, proteína do soro do leite, vai ter alguma coisa relacionada à proteína. Por quê? Porque a ordem do rótulo, a ordem das coisas que vem escritas no rótulo é o que ele oferece em maior quantidade. Então, se você está comprando ali um whey protein, faz sentido que ele comece, por exemplo, com açúcar, ou comece com maltodextrina, ou que é uma forma também de açúcar. Comece com qualquer outra coisa que não seja o whey protein ou proteína do soro do leite, enfim, um jeito que já é escrito lá, proteína. Então tem que começar com esse ingrediente, ele tem que ser o principal ingrediente da forma. É muito importante que você fique atento para depois desse ingrediente as coisas que vêm a seguir. Por quê? Porque existem diversas marcas que inclusive adicionam açúcar no seu whey protein. As marcas sabem que elas estão lidando ali com pessoas diferentes e muitas delas não sabem ler rótulos, muitas delas mesmo nem sabem qual o objetivo que tem no treino, muitas delas só estão buscando um suplemento que alguém falou que era importante tomar, mas que seja muito gostoso. Então ela está mais preocupada com o sabor, ser sabor de doce de leite, ser sabor de cookie, ser sabor de chocolate, ser o sabor que tiver lá escrito, do que ser uma coisa que realmente vai fazer efeito. Então a pessoa às vezes ela nem se importa tanto com o que tem escrito atrás, sendo que é uma das coisas mais importantes porque você está colocando dentro do seu organismo. Então o sabor, eu sei que você tomar uma coisa todo dia que tem um sabor ruim, não faz sentido, né? Você tem que buscar uma coisa que seja tem um sabor legal, né? Seja palatável. Mas se você colocar uma coisa dentro do seu organismo todo dia, sem saber o que tem lá dentro, é um grande erro, porque você pode estar ingerindo açúcar no seu whey protein sem nem saber. Então você tem que olhar lá no rótulo o que está escrito. Então se tiver escrito coisas como xarope de milho, glicose de milho, açúcar invertido, maltodextrina, ou mesmo tiver escrito açúcar, dextrose,
são todas coisas que significam a mesma coisa: açúcar. Então toma muito cuidado quando tiver escrito qualquer derivado do açúcar lá nos ingredientes do whey protein. Muitos deles não têm açúcar, e aí vamos para o próximo passo. O que você deve ficar atento com a quantidade de adoçantes no seu whey protein. Por quê? Porque os adoçantes, eles têm diferentes tipos, né? Tem adoçantes ali que eles destroem muito a sua flora intestinal, trazendo vários problemas ali de estufamento, de irritabilidade, de gases, e aí vão variar de pessoas para pessoas, pessoas com um pouco mais de intolerância, pessoas que toleram bem esse tipo de substância. Eu, particularmente, me faz mal, eu sinto estufamento, eu sinto desconforto, não sinto bem quando eu tomo, e normalmente são todos que terminam com ol, né? Então, maltitol, xilitol, ou qualquer outra coisa relacionada com o final ol. Você tem adoçantes que são um pouco mais naturais, né? Então adoçantes ali, por exemplo, vindo do stevia, são um pouco melhores, né? O monk fruit também é um pouco melhor. Então todos os adoçantes têm uns que são melhores, outros que são piores, outros que fazem mal para algumas pessoas, não fazem para outras. Mas quando você bater o olho lá nos ingredientes, é importante que ele contenha no máximo um adoçante. Por quê? Porque tem algumas marcas que utilizam 4 adoçantes diferentes, né? Então olha como é que isso aí está chegando no seu organismo. Lembrando que tem um estudo que ele comparou bebida, né? O refrigerante com açúcar, o refrigerante com adoçante, leite e água, e acompanhou esse grupo por 6 meses. Eu já falei desse estudo aqui outras vezes, então vou falar aqui só do grupo que tomou a bebida com adoçante, o refrigerante com adoçante. O grupo que tomou a bebida com adoçante ganhou peso, mesmo tendo 0 calorias lá na bebida que ela estava tomando, um refrigerante 0. Por quê? Porque mesmo a bebida tendo 0 calorias, o adoçante dava um estímulo para o seu corpo produzir insulina, porque ele tem um sabor doce. Então, o sabor doce do adoçante em excesso faz com que o seu corpo produza insulina, e o próprio whey protein também estimula um pouco a produção de insulina, né? Porque a digestão das proteínas também, principalmente do formato líquido que chega no whey protein, também estimulam a produção de insulina. Então tem que tomar muito cuidado quando você está colocando uma substância dentro do seu organismo e você já tem uma resistência à insulina, você está acima do peso, então você está querendo emagrecer e tomando uma coisa que tem 5 adoçantes, que tem um sabor muito doce, e a própria proteína, dependendo da hora que você tomar, vai dar um pico de insulina que não vai ser legal para o seu organismo, que já está desregulado. Então, cuidado com a quantidade de adoçantes que tiver lá, no máximo 1 e o mais natural possível. Cuidado com a quantidade de emulsificantes, né? Você vai ver lá goma xantana ou vai ver alguns outros tipos, então cuidado para não ter isso em grande quantidade. É para deixar aquele sabor mais espesso, né? Dá tipo uma textura de leite no whey protein, principalmente os whey protein de chocolate, cookies, baunilha, todos têm. E agora tem uma modalidade, né, diferente aí que eles chamam de juice protein, né, que é os que fica parecendo um suco. Eles têm menos, né, por isso que ele fica mais aguado. Então cuidado com esses emulsificantes, porque eles também não fazem bem para o seu trato intestinal como um todo. Então você vai olhar lá no rótulo se também tem aromatizante. Por exemplo, se você está tomando um whey protein de chocolate, ele pode ser adoçado somente com cacau. E muitos whey protein de sabor chocolate tem lá somente cacau. Mas tem outros que tem vários saborizadores artificiais, sabor chocolate, para dar esse sabor. Tem outros lá que tem sabor Nutella, sabor qualquer outra coisa relacionado a coisas de chocolate, né? Torta de chocolate, torta belga, tem uns nomes aí que eles adicionam um monte de aromatizantes artificiais para que chegue nesse sabor final, 2, 3, 4. Então quando você escolhe um whey protein de um sabor muito diferente, ele teve que ser adicionado várias coisas ali para poder chegar naquele sabor. Muito diferente quando você toma um whey protein somente de chocolate, por exemplo, que é utilizado o cacau para poder dar aquele sabor. Então cuidado com a quantidade de aromatizantes que tem no seu whey protein. E por último, a quantidade de conservantes, né? Você está comprando ali uma coisa que, obviamente, a indústria não quer que estrague. Para não estragar, ela tem que colocar alguns conservantes para ele ter um tempo que é chamado de tempo de prateleira. Quanto tempo ele aguenta ali sem estragar, sem vencer. Esses conservantes é para que não proliferem organismos ali naquele produto. Mas quando você coloca alguma coisa que você quer que não prolifere organismos, essa substância mata organismos. E se você ingere essa substância, ela também vai matar os organismos que vivem dentro de você. Então vai matar um pouquinho ali também da sua flora intestinal, né? Que é a microbiota como um todo, as bactérias boas, bactérias ruins. Matar bactérias boas no nosso intestino não é legal, porque elas têm muitas funções importantes
para nossa saúde. Então, no máximo um conservante, né? Mesma coisa, tem whey protein ali que tem 3 conservantes. Então, resumindo as coisas que você deve olhar no rótulo. Se whey protein ou proteína do soro do leite, qualquer outra coisa que seja relacionada à proteína do leite, seja o primeiro ingrediente. Se tem açúcar na composição ou qualquer tipo de açúcar que eles mudam o nome tentando te enganar. A quantidade de adoçantes que tem, a quantidade de aromatizantes para dar sabor e a quantidade de conservantes. Então, você pode escolher um whey protein que seja super saudável, que te ajude nos seus objetivos, que tem ali 4, 5 ingredientes. E você pode escolher um whey protein que tem 8, 10, 12 ingredientes. E você toma whey protein todos os dias. E algumas pessoas tomam whey protein 2 vezes no dia, depois da sessão de treino, no lanche da tarde. Eu entendo que o whey protein é para facilitar a vida. Se a pessoa está fora de casa, ela está correndo, não dá para tomar um lanche ali, né, uma comida de verdade, uma comida natural, ela toma whey protein, tá tranquilo, faz parte. Eu entendo que é uma boa estratégia para muitas pessoas, mas escolher um whey protein bom também é muito importante, porque se é uma coisa que você faz todo dia, você deve se preocupar. Tudo que é feito como exceção, você pode preocupar menos. Eu como chocolate amargo ao leite. Você come quantas vezes na semana? Só no final de semana. Como que você acha mais gostoso? Você toma só uma vez na semana, vai ter um impacto muito baixo na sua saúde, no seu corpo. Agora, se você toma alguma coisa ou come ela todo dia, você deve sim se preocupar com a qualidade daquilo que você está colocando no seu organismo. Então, preocupar em ter o mínimo de ingredientes possível, ser o mais natural possível, vai fazer com que você escolha uma coisa que faz bem para o seu organismo. Então, recapitulando, concentrado não quer dizer que é pior, ele somente passou por menos processo do que o isolado hidrolisado e ele faz sentido para a maioria das pessoas, né, pensando aí que é uma minoria que tem esses problemas digestivos ou intolerância à lactose. Você pode escolher sim um whey protein concentrado de uma boa marca que vai te oferecer um excelente perfil proteico e vai te ajudar nos seus objetivos. Escolha aquele com a menor quantidade de ingredientes possível no rótulo. Fuja daqueles que tem açúcar. E eu quero que você comente aqui embaixo. Você faz uso do whey protein? Você toma ele diariamente? Lembra de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão e compartilha esse vídeo para ajudar as pessoas a escolherem melhor a proteína que elas vão tomar. Vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre a creatina que vai te ajudar a desmistificar muitas coisas sobre esse suplemento. Até mais!